Filipenses capítulo 4, 11. Paulo diz assim: digo isso não por necessidade, porque eu já aprendi a contentar com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído a tanto ter fartura como padecer fome, tanto ter abundância como padecer a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém e graças a Deus. Meus queridos, quero estar compartilhando uma palavra hoje que tem o tema fraquezas dominantes. Nós precisamos vencer as nossas fraquezas e principalmente aquelas fraquezas que nos dominam. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é uma fraqueza, meu querido. Fraqueza está ligado, por exemplo, a um vício. Está ligado ao vício tanto do cigarro, da bebida, das drogas, vício do sexo, sexo desenfreado ou desregrado, tudo aquilo que faz mal, fofoca. Tem pessoas que muitas vezes têm um vício da fofoca ou a fraqueza dominante daquela pessoa ser fofoqueiro, fofoqueira. Para homem é pior ainda, é só a misericórdia de Deus. E agora é interessante que cada um de nós já tivemos um dia uma fraqueza que nos dominava, principalmente quando nós não éramos de Deus, quando a gente não conhecia Jesus. Nós não tínhamos uma igreja para participar, para frequentar, e nós tínhamos certas fraquezas. E cada um sabe qual é a fraqueza que você tinha, que você carregava. Enfim, só que quando nós viemos para Deus, graças a Deus, muito de nós, e nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus, aleluia, agora começar a tomar a frente das nossas emoções, a frente dos nossos desejos, a frente das nossas vontades. Mas mesmo, por exemplo, nós já no Senhor, já convertido a Deus, conhecedor da Bíblia, da palavra, das coisas do Senhor, todos nós trouxemos lá do mundo, ou toda pessoa que vier do mundo para Deus, para Jesus, vai trazer do mundo para a casa de Deus, para a igreja, aquilo que nós chamamos de uma fraqueza dominante. Então o que é uma fraqueza? Tudo aquilo que é ruim e que ainda acompanha você. Às vezes a fraqueza dominante de algumas pessoas é ter ciúme exagerado, ciúme da esposa, ciúme exagerado do marido, né? Tem pessoas que muitas vezes começam a perguntar qual foi o itinerário, passou aonde, foi aonde, com quem e tudo, né? E se demorou um minutinho, pronto, já pau quebra, desculpa o termo, mas, né? A situação vira ao avesso se demorar um pouquinho somente lá. Então tem pessoas que muitas vezes carregam uma fraqueza dominante como que um ciúme exagerado. E tudo que é exagerado tira, sabe o que tira, meus irmãos? Tira a liberdade do outro, tira a liberdade do próximo. E o ciúme exagerado pode trazer uma falta de respeito muito grande com as pessoas. Então eu costumo dizer que relacionamento é na base da confiança. Você tem que confiar e confiar. Um confiar no outro e glórias a Deus. A não ser que a pessoa prove ao contrário. Mas eu tenho que confiar na pessoa que está comigo e a pessoa que está comigo tem que confiar em mim também. Em nome santo do Senhor. Quantas pessoas a fraqueza dominante dele ou delas, muitas vezes é o que? É uma inveja. E são coisas ruins isso aí. Sentir inveja do outro, né? Tem várias pessoas que muitas vezes falam, inveja é uma coisa terrível. Vocês sabem o que é inveja, literalmente falando, meu querido? Às vezes muitos vão dizer assim, apóstolo, a inveja é algo, por exemplo, que é querer ter o que o outro tem. Se fosse isso, seria fácil nós resolver esse problema. Aí, se a inveja, por exemplo, fosse, eu quero ter, eu queria ter o que o outro tem, o que a pessoa tem, então seria fácil, porque, vamos lá, alguém tem inveja, por exemplo, de uma roupa que eu tenho ou você tem. Então seria fácil, você compra 10 peças daquela roupa, dá 9 e fica com uma. Acabou o problema, não é assim? Mas só que a inveja não é isso. A inveja, na verdade, quem tem esse sentimento é um sentimento diabólico, né? Um satânico diabólico. Porque a inveja, na verdade, a pessoa ela quer ver a destruição do que o outro tem. Ela quer ver aquilo que o outro tem destruído. Ela não quer para ela, mas também ela não quer ver a outra pessoa feliz com a conquista que ela tem. Então a inveja é muito mais séria do que você podemos pensar ou imaginar. E infelizmente, quantas pessoas não carregam dentro do coração, dentro da mente ou da alma delas um sentimento de inveja. E a inveja é destrutiva, ela destrói. Com o tempo, todo invejoso acaba enfiando os pés pelas mãos. Então isso são fraquezas, e são eles, como a mentira é fraqueza, a ira é uma fraqueza, a falta de domínio próprio é uma fraqueza também do ser humano. Então, enfim, cada um sabe quais são as suas fraquezas. Outras pessoas, por exemplo, ainda a boca
boca é muito suja, fala muito palavrão, a pessoa xinga muito, murmura o tempo todo, reclama, tudo isso é uma fraqueza. E o problema é que a maioria dessas pessoas, elas estão onde? No caminho de Deus, na igreja, ainda com essas fraquezas terríveis, que precisa eliminar essas fraquezas na vida dele ou na vida delas. Então fraqueza é isso. Agora, o problema é que muitas pessoas têm as fraquezas e essas fraquezas ainda estão presentes na vida de certas pessoas. E são fraquezas que dominam a vida do homem, fraquezas que dominam a vida da mulher. Por isso é chamado de fraquezas que dominam ou fraquezas dominantes. Para nós que somos cristãos, homens e mulheres de Deus, quantas pessoas não têm uma fraqueza? Nós sabemos que homem de Deus, mulher de Deus, criança de Deus, adolescente ou jovem de Deus, o Senhor e a Senhora de Deus, sabe muito bem, aleluia, que ler Bíblia é uma grande bênção, é a bússola do cristão. Mas quantas pessoas muitas vezes têm uma fraqueza dominante, de uma preguiça ou uma fraqueza de não conseguir ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Não tem intimidade, muitas vezes tem preguiça, e é uma fraqueza que domina a pessoa. E tem pessoas querendo, por exemplo, grandes coisas, coisas extraordinárias, sem viver o princípio espiritual. Pessoas esperando coisas tremendas e extraordinárias do Senhor, mas vivendo uma vida comum. Como que nós vamos provocar um milagre extraordinário com uma vida comum diante de Deus? Não tem como, meu irmão. As coisas, para nós provocar um grande milagre na presença de Deus, eu tenho que viver uma espiritualidade diante de Deus também. E a palavra vai me orientar, vai nos orientar a viver, louvado seja Deus, aleluia, esse é extraordinário. Na vida do cristão, tem pessoa que só ora quando tem problema, quando surge os B.O. Tem pessoas que muitas vezes faz promessa para Deus quando tem problema, quando fica tudo bem, a pessoa esquece até da promessa que fez. Tem pessoas assim. E tem pessoas então que sabem que orar é bênção, que a oração vai trazer cura, libertação e resultados extraordinários. Mas quantas pessoas não conseguem orar na presença de Deus? Então, posso dizer que essa pessoa também carrega dentro de si uma fraqueza dominante. Quantas pessoas, por exemplo, têm o conhecimento, outros não têm, que certas castas de demônio, principalmente bruxaria, macumbaria, coisas que lançaram contra você, só vai cair ou sair com jejum e oração. Então, jejuar é maravilhoso na vida do crente. Então, eu até pergunto para você, qual foi o último dia que você jejuou? Que você declarou um jejum para quebrar todo o mal que está assolando o seu casamento, a sua vida, os seus negócios. Qual foi o último jejum que você fez? Apóstolo, eu nunca fiz. Então, eu já declaro para você que você precisa fazer. E aqueles que nunca fizeram, ou aqueles que já fizeram e nunca mais fizeram, posso por assim dizer, que também carrega uma fraqueza dominante dentro dele e dentro dela. Agora, tem como se libertar dessa fraqueza dominante, apóstolo? Tem sim. Na passagem bíblica que eu li para vocês, o apóstolo Paulo diz assim: eu não digo isso, ele está conversando com a comunidade na cidade de Filipenses. Tá conversando ali com os crentes de Filipe. E ele fala assim, não digo isso por necessidade. Ele tá falando assim, eu não tenho necessidade de ficar falando para vocês ou me mostrando, porque eu aprendi. Olha só a frase, presta atenção nessa frase que Paulo diz. Porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Em algumas versões de Bíblia está escrito assim, eu aprendi a ser feliz e contente em todo e qualquer estado que me encontre. Aí ele continua, vai lá comigo no versículo de número 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como padecer fome, ter abundância como padecer necessidades. Irmãos, Paulo, ele mostra para nós que ele tem um autodomínio tão grande sobre as suas emoções, porque para vencer a fraqueza dominante que nós carregamos, nós precisamos ter domínio sobre as nossas emoções negativas. E quantos de nós surtamos às vezes? A gente não consegue controlar, nós não conseguimos controlar nossos impulsos, a gente não consegue controlar a nossa raiva, nós não conseguimos controlar as coisas dentro de nós. Mas Paulo, ele fala aqui que ele aprendeu, louvado seja, ele aprendeu o quê? A ser feliz, contente em todo qualquer estado que ele se encontrasse. Alguém para viver assim tem que ser alguém, aleluia, literalmente controlada pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo, louvado seja Deus. Mas agora, vocês podem até falar assim, apóstolo, é o apóstolo
Paulo, né? Paulo era o cara das 13 cartas paulinas, o homem mais extraordinário, né? O maior escritor, por exemplo, de livros da Bíblia, do Novo Testamento, e o cara mais espiritualizado. Mas, irmãos, vou falar uma coisa para vocês: Paulo não nasceu com essa fortaleza toda. Paulo era um homem comum, como eu e vocês. Paulo era comum, como eu e vocês aí, homens, como vocês aí, mulheres. E Paulo não nasceu com essa fortaleza toda. Agora, o segredo aqui dessa mensagem nessa noite está aqui, ó, no versículo de número 11. Não digo isso por necessidade. Olha o que ele diz: eu aprendi, amém? Então o que nós precisamos fazer hoje? Aprender a dominar nossas emoções negativas, ou melhor dizendo, aprender a viver independente das nossas emoções negativas. E como é que eu vou fazer isso? Pela palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou fazer isso? Ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Quais são os frutos do Espírito? Paz, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e olha só, domínio próprio para a glória do Senhor Jesus. Todos nós, irmãos, eu e vocês, nós nascemos com uma personalidade. Escreva aqui embaixo aqui: eu nasci com uma personalidade. E a personalidade que você nasceu, ninguém muda. Personalidade não muda. Vou falar de novo: personalidade não muda. E muitos que estão aqui nessa palavra comigo têm uma personalidade difícil às vezes, chamado de pessoas sanguíneas. Personalidade de pessoas sanguíneas. O que é uma pessoa sanguínea? É uma pessoa nervosa, uma pessoa que explode facilmente, tem estupim curto, pessoas bravas, pessoas que não guardam o almoço pra janta. Já viu esse ditado, né? Não guarda o almoço pra janta, se tiver algum problema já resolve e tal. Então são pessoas sanguíneas. Aí eu pergunto: tem algum sanguíneo aqui? Em nome santo do Senhor. Aí tem pessoas que já são o quê? Melancólicas, personalidade melancólica, aquela pessoa assim, é bem devagarzinho, até para xingar, aquela pessoa fala assim: olha menino, eu vou te bater, né? A gente até ri da cara dessa pessoa porque vai bater nada. Então são aquelas pessoas um pouco meio, parece que estão um pouco meio deprê, mas é o normal dela, é o normal deles. Agora existem pessoas que são fleumáticas, tem pessoas que têm um pouco de cada. A pessoa ela tem, aleluia, as duas personalidades, tanto calma como que do calmo vai para a explosão, da explosão para a calmaria. Então nós temos aí então um meio a meio, vamos dizer assim, em nome santo do Senhor. Agora enfim, sabia que essa personalidade sua não vai mudar? Apóstolo, eu estou orando tanto para Deus me mudar. Personalidade não muda, você nasce com ela e morre com ela. Se uma pessoa calma tentar ser nervosa demais ou nervoso, dá piripaque, ataque cardíaco e você vai passar mal. Como uma pessoa brava, uma pessoa sanguínea, quiser ser muito calminho demais, você também vai passar mal, porque não é a sua personalidade. Então personalidade, talvez essa palavra aqui é para alguém que está falando: meu Deus, eu nunca vou mudar com esse meu jeito. Personalidade não muda. Agora, o que o Senhor tira é ignorância. Amém? Personalidade não muda, ignorância tem que ser tirada. O que é ignorância? A pessoa ela pode ser sanguínea, corrigir, mas tirar os palavrão, as ofensas, né? Porque tem pessoas que às vezes aproveitam a explosão para xingar, para humilhar, para pisar. Então isso não é personalidade. Eu chamo isso de ignorância, viu? Tá dando para entender, meu? Em nome santo do Senhor. Mas vamos agora aqui, voltando para o texto lido. O que Paulo diz? Paulo diz assim: eu aprendi. Se ele aprendeu, eu posso aprender e estou aprendendo. E você pode aprender também. Eu aprendi o segredo de estar contente e feliz em todo qualquer estado que me encontre. Você é feliz em todo qualquer estado que você se encontra, meu irmão? Você é feliz em qualquer estado que você se encontra, minha irmã? Que loucura que é essa, meu apóstolo? Paulo está dizendo aqui que ele é feliz em todo qualquer estado que ele se encontre. Aí até faço uma pergunta para você: você é feliz doente? Você é feliz desempregado? Você é feliz com problemas? Você é feliz com a situação complicada? Porque o que dá a entender aqui é que Paulo era feliz com todas as situações complicadas. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês: Paulo não era feliz contente com os problemas, porque eu não seria feliz faltando comida na minha casa, faltando dinheiro, faltando emprego, faltando tudo, ou doente. Não seria feliz com isso. Mas Paulo, ele diz que ele era feliz não com os problemas. Isso que eu quero que você entenda. Paulo não diz que ele era feliz com os problemas, ele era feliz com uma pessoa. Quando passava por esses problemas, essa pessoa o ajudava a passar pelos problemas. Aí o versículo 13 é a chave que Paulo está ensinando para nós hoje. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era feliz com Jesus. Independente do que ele passava, o Senhor
Senhor Jesus era o Senhor da vida dele, era o Senhor da glória, e é o Senhor da glória. Então, meus queridos, Paulo aprendeu a viver independente das emoções, crendo na providência divina do Senhor Jesus. Sei que cada um de vocês estão em lutas, em provas, em guerras, em problemas, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Você também tudo pode naquele que te fortalece. Escreve aqui embaixo, em nome santo do Senhor. Os irmãos estão meio devagar para escrever hoje, mas coloca aí, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus Cristo que me fortalece. Nós temos que aprender a viver independente das nossas emoções, principalmente as emoções negativas. Não aprender a viver assim será um colapso terrível para nós, meus queridos. E só a misericórdia de Deus. Deu para entender? Então, eu pergunto para você nessa noite, quais são as suas fraquezas dominantes? Você precisa encontrar quais são, você precisa entender que é um problema, essa fraqueza que te domina, é um problema que você precisa resolver antes que seja tarde demais, ok?